Olá, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Estamos aprendendo nesta novena de Nossa Senhora das Mercês um pouquinho mais sobre o carisma da ordem, o carisma e a espiritualidade mercedária. Ontem nós vimos que carisma é justamente um dom do Espírito Santo dado a uma pessoa concreta, a fim de que ela possa desenvolver um trabalho, um serviço concreto na igreja e na sociedade, respondendo a um desafio anti-evangélico, anticristão que esteja presente no mundo e na igreja. De posse desse conceito, agora nós podemos entender um pouquinho o que é o carisma mercedário da Ordem de Nossa Senhora das Mercês. Para isso nós precisamos ir até o século XIII, naquele contexto das cruzadas, naquele contexto de conflito entre muçulmanos e cristãos católicos, no qual os muçulmanos invadindo o sul da Europa, e de modo muito especial o sul da Espanha, levam para a terra africana muitos homens, crianças e adolescentes, fazendo-os estarem agora numa situação de catividade, em situação de cativeiro. Este é o drama social ao qual a ordem, quando foi fundada, procurou responder, né? Quando o próprio Estado, os príncipes ou condados organizavam uma forma de comprar a liberdade daquelas pessoas, suponhamos que foi levada ao cativeiro uma pessoa que tinha muitas posses. Então a família organizava o resgate, pedia a alguém do Estado que fosse lá e comprasse a liberdade daquela pessoa. Então este ato de redimir aquela pessoa era chamado na época de mercê. Nós temos dois padres, historiadores na ordem, padre Stefano de Fraia e padre Henrique Moura, que trabalharam justamente nas suas teses doutorais esta ideia. Provam historicamente, mediante documentos históricos, que a palavra mercê não foi inventada por Pedro Nolasco ou inventada pela congregação. Já era uma palavra que existia na época e que significava justamente isso, a compra de cativos. Quando o condado, os príncipes ou o Estado organizavam a redenção, se dizia que se estava fazendo uma obra de mercê. Então, diante disso, nós temos a figura histórica concreta de Pedro Nolasco, que não sabemos se era francês ou espanhol, há muito debate entre os historiadores acerca disto, mas fato é que Deus derrama um carisma todo especial no coração de Pedro Nolasco. Ele era comerciante de telas e, ao viajar para a África, viu um cristão sendo vendido como cativo. Naquilo seu coração se compadeceu e ele começa a comprar com o próprio dinheiro a liberdade desses cristãos. Seus amigos se inspiram nele e começam a ter o mesmo gesto de investir os seus bens, dos seus negócios, do seu comércio, na compra desses cristãos submetidos à situação de cativeiro. Um dia o dinheiro acabou. Então reza a tradição que da noite de 1 para 2 de agosto de 1218, ele, em oração, ele recebe a inspiração de Deus e a vocação para fundar uma ordem destinada a libertar os cristãos cativos. Já existiam muitas outras, a história documenta, a Ordem de São José de Calatrava, Ordem dos Trinitários, tantas outras. Mas Deus suscita no coração de Pedro Nolasco o desejo de fundar uma congregação, uma comunidade fraterna, com a missão de libertar esses cristãos cativos na Espanha, e daí nasce no dia 10 de agosto a Ordem de Nossa Senhora das Mercês para a compra, para a redenção dos cristãos cativos. Então, esta situação de cativeiro, ou seja, os cristãos sendo levados, sendo subjugados, perdendo a liberdade por causa de sua fé, foi a situação concreta ao qual Deus inspirou Pedro Nolasco a responder positivamente. Para isso lhe deu um carisma todo especial. Os mercedários, portanto, têm esta missão de libertar os cristãos de tudo aquilo que fere e que os impossibilita a desenvolver plenamente a sua liberdade, tendo em vista eles professarem a fé em Cristo Jesus. É sabido que, naquele contexto, não havia essa perspectiva ecumênica. Então, uma pessoa que deixasse a fé cristã católica e se convertesse, por exemplo, ao Islã, na consciência cristã daquela época, esta pessoa estava abdicando da verdadeira fé e se condenando ao inferno. Mas era justamente isso que os muçulmanos faziam. Eles propunham aos cristãos abandonarem a fé em Jesus para deixarem a situação de cativeiro, abraçando a fé em Maomé.
a fé islâmica. Então, muitos cristãos eram tentados a fazer isso. Então, era sobretudo a esses cristãos que a Ordem das Mercês tinha um olhar todo especial, tinha um olhar todo carinhoso, tinha um olhar todo cuidadoso. No próximo vídeo, nós vamos aprofundar como que os mercedários trabalhavam, como que eles conseguiam recursos e de que forma eles libertavam esses cristãos submetidos ao cativeiro. Até amanhã, se Deus quiser.